E aí, pessoal, meus amigos e amigas programadores e programadores de plantão, de volta aqui na Code Foundation para mais uma videoaula, dando continuidade ao nosso curso de, é claro, JavaScript. Vamos dar continuidade. Vocês repararam que na última aula a gente criou algumas variáveis, né? A gente iniciou aqui o estudo, né, de tipo de variável string, texto, e vocês repararam que eu usei alguns nomes ali para alguns um padrão de nome para dar nome a essas variáveis. Obviamente. Antes de dar continuidade, vamos entender aqui o seguinte, porque o nosso objetivo aqui é te dar uma base sólida, né? A gente está aqui para te dar uma base sólida. Por isso que a gente sempre preza pelos conhecimentos, pelos conceitos da programação, pelos conceitos de tudo que a gente está passando aqui, que é para você não deixar nada de fora, para você ter assim, uma base bem sólida e não ser pego de surpresa, ou amanhã depois você estiver trabalhando com programação e rodeado de programadores e não cometer erros banais, né? Erros triviais quando estiver tentando, por exemplo, criar uma variável. Então, inicialmente, no JavaScript, tá? A gente pode dar, entre aspas, qualquer nome que a gente quiser às nossas variáveis, como eu falei na videoaula anterior. Mas a gente tem que seguir uns padrões. Eu falei isso entre aspas porque tem algumas restrições. Por exemplo, em JavaScript, você não pode iniciar um nome de uma variável usando o valor numérico, tá? Se você quiser criar variáveis que tenham valores que você vai armazenar, eu quero criar 5 variáveis que vão armazenar o valor do carro um, do carro 2, do carro 3, assim e assim vai. Você não pode utilizar em JavaScript nomes de variáveis que comecem com números. Isso aqui no JavaScript está errado. Você não pode usar esse padrão aqui no, no, no JavaScript, tá? Isso aqui você não pode utilizar. Eu quero criar uma variável. Eu preciso, Germano, criar uma variável carro um, carro 2, carro e assim vai. Então, nesse caso, você vai ter que utilizar o seguinte: o valor numérico ele pode ser colocado em qualquer posição da variável, exceto a primeira posição, tá? Então você pode colocar valores numéricos na tua variável do segundo caractere em diante. Nunca inicialize uma variável em JavaScript com valores numéricos, tá? Então você pode colocar o valor numérico aqui. Se for o primeiro carro, você pode chamar de carro um, por exemplo. E você pode chamar aqui carro 2 e assim vai. Caso você precise desse recurso. Nesse caso, você pode utilizar o valor numérico depois. Um outro caractere que você pode inicializar uma variável em JavaScript é o cifrão. Você pode usar o cifrão e fazer isso aqui, carro 3. No JavaScript não tem nenhum problema. Você pode utilizar o cifrão para inicializar uma variável. Um outro caractere que você pode inicializar variáveis também em JavaScript é o underscore. Você pode usar esse recurso aqui para indicar um, um outro nome de carro, por exemplo, que você queira criar aqui. Então, em JavaScript você pode inicializar as variáveis com valores, com letras, tá? Você pode inicializar com qualquer letra. Você pode inicializar com o cifrão e você pode inicializar com underline. Outra Outra coisa importante no JavaScript é que, por exemplo, eu preciso unir, eu quero, como eu criei ali em cima a variável meu carro, eu quero, para ficar mais fácil para mim, eu preciso criar uma variável que vai guardar a cor do carro. Então, eu quero fazer isso aqui, cor do carro. Isso aqui em JavaScript não é aceito. Por quê? Não somente JavaScript, mas qualquer linguagem de programação, você não vai poder criar variáveis com espaços, tá? Isso aqui não é aceito para você dar
espaço para você dar mais, sei lá, mais identificação para a tua variável. Você não pode utilizar espaço. O que você pode fazer, o que eu quero apresentar aqui agora também, é utilizar alguns recursos que a gente chama de, em inglês, a gente chama de naming conventions, tá? Esse é o termo em inglês, naming conventions. Em português, a gente chama de padrão de escrita de variável. Aí, isso é importante para você não ser pego de surpresa, para você saber esses padrões de variáveis, para você saber o que que significa esses padrões que a gente usa para criar nomes de variáveis. O primeiro padrão que eu vou apresentar aqui para vocês, caso vocês ouçam amanhã ou depois, é o que a gente chama de camel case, tá? É um padrão de, de variável. Acho que esse aqui é um dos mais utilizados em JavaScript. É um padrão que você usa, um recurso que você usa para criar variáveis e dá mais, dá mais ficar visualmente, né? Ela vai ficar mais visualmente de ser identificada. O camel case, o que que seria esse camel case? É quando tem que criar uma palavra, uma variável em JavaScript, você precisa usar, como eu estou querendo utilizar aqui, palavras distintas no mesmo nome da variável. O que que você vai fazer? Você vai, a cada palavra que você estiver usando na tua variável, ao invés de você usar dessa forma aqui, porque já que você não pode dar espaço, né? Então, cor do carro. Talvez, se a pessoa olhar aqui, ela não vai identificar que essa variável você quer dizer que é a cor do carro. Ela vai simplesmente ler como se fosse uma palavra qualquer. Cor do carro, talvez visualmente não fique, sonoramente pode ser que a pessoa perceba que é uma cor de carro. E o padrão que a gente tem em JavaScript, um dos padrões, que é o mais utilizado, é o camel case. O que seria o camel case? Que se você amanhã ou depois ouvir um programador falando, ou fulano, fulana, quando for criar as variáveis dentro do nosso sistema, adote o padrão camel case. Ou seja, quando ele falar para você adotar o padrão camel case, ele quer que você adote esse padrão aqui. A cada palavra que você estiver usando dentro do nome da tua variável, você vai colocar a primeira letra da palavra maiúscula, tá? Aí, quem estiver olhando o teu código pela primeira vez, a pessoa vai perceber que você está usando ali várias palavras juntas em uma única variável e vai ficar muito mais visualmente mais fácil de identificar tanto a variável como sonoramente depois que a pessoa lê na mente o nome dessa variável. Então, quando você se deparar com padrões de variáveis cujo nome é camel case, você já sabe o seguinte, que camel case é o padrão de variável que você utiliza a primeira letra maiúscula de cada palavra que você está colocando dentro da tua variável, tá? Um outro recurso que é utilizado também dentro do JavaScript para você identificar variáveis é o que a gente chama de Pascal Case. O Pascal Case, eu vou chamar isso aqui de tá? O Pascal Case, o que seria o Pascal Case? É parecido com o Camel Case, só que a diferença do Pascal Case, que é um padrão também que você utiliza para criar é, classes em JavaScript e outras linguagens de programação também, a diferença obviamente, ele tem ali cada letra maiúscula, só que a diferença é a primeira letra da variável, ela inicia com a letra maiúscula também. Então, nesse caso aqui, a primeira letra vai ser maiúscula e as demais também letras vão ser maiúsculas. Mas veja bem, isso aqui é esse tipo de variável aqui, esse tipo de texto aqui, esse padrão que a gente chama esse aqui, eu vou até botar aqui em cima, esse padrão aqui é o camel case. Esse padrão aqui é o Pascal case. Só que a questão toda é,
quando é que você adota o Pascal Case? O Pascal Case não é adotado para identificação de variáveis, tá? Ele é adotado para identificação de classes. A gente não entrou no assunto ainda de classes, então mais à frente, quando a gente entrar no assunto de classes, vocês vão entender o que que é uma classe. Então, esse padrão, essa convenção, tá, que as pessoas usam para rotular, né, variáveis, ele é usado para classes, para identificação de classe. Você não utiliza variáveis geralmente em letra maiúscula, a primeira letra maiúscula para indicar variáveis. Isso é um padrão, por quê? Quando você estiver programando, tome cuidado com isso, que se a pessoa vir no teu código a cor do carro 2 com a primeira letra maiúscula e as demais letras de cada palavra maiúscula também, ele vai entender, ele vai achar, ele vai deduzir que isso aqui é o nome de uma classe. Então, tome cuidado com isso. Esses padrões também aqui, embora ele não faça o teu código dar errado, ele não vai dar erro no teu código, ele não vai dar erro de compilação e tudo mais, mas isso aqui indica para um programador que está olhando para o teu código que isso aqui é uma classe. Como a gente não entrou ainda no assunto de classe, eu não vou entrar em detalhes, mas tome cuidado com isso, que esses padrões que são utilizados, eles são importantes para indicar para quem está olhando para o teu código que isso aqui é uma classe e que isso aqui é o nome de uma variável, tá? Ou nome de função e assim vai. Um outro padrão também que a gente tem de criar variável é o que a gente chama de é o que a gente chama de, desculpa, é o que a gente chama de snake case. O que seria o snake case? É quando você está criando uma variável e você precisa usar palavras também para separar, para dar mais sentido à variável que você está usando, só que você vai separar essas variáveis por underline, cor do carro. É uma forma também de você indicar para o programador o mais facilmente de que essa variável aqui está guardando a cor de um carro. Então, eu entrei nesse assunto aqui hoje para vocês entenderem essas boas práticas, tá? Isso aqui é uma convenção, isso aqui não daria erro no teu código se você adotar isso aqui, adotar o padrão que você quiser, então não dá erro, mas por boas práticas, prefira usar essa estrutura aqui, essa convenção, quando você quiser criar variáveis. Então, se você quiser usar duas palavras no mesmo nome de variável, ou você usa o camel case, ou você usa o snake case. E se você quiser criar agora uma classe, você vai usar o Pascal case. Então, esse aqui é um padrão, é uma convenção que os programadores adotam. É importante você estar inserido nesse padrão, nesse sistema, nesse grupo, tá? Porque agora vocês estão vindo para o lado dos programadores, você tá vindo para o lado aqui de quem está programando, de quem está criando código, de quem está criando sistemas. Então é importantíssimo você entender essas nomenclaturas para amanhã depois não cometer esses erros infantis, esses erros bobos na hora de você estiver fazendo o teu código, porque a tua equipe que estiver contigo, ela vai adotar algum padrão, ela vai te orientar, você vai ter uma orientação ali qualquer coisa, você vai ter uma orientação, ô fulano, a gente adota aqui na nossa programação o camel case, fulano, a gente adota aqui na nossa programação o snake case. Aí cabe a você saber se informar, cabe a você se ir atrás de informação e entender qual é o padrão, qual é a convenção que a equipe a qual você vai, para qual ou com a qual você vai trabalhar, ela adota. Então, eu queria passar essa informação para vocês não ficarem rendidos. Como eu falo, aqui a gente está criando, juntamente com vocês, uma base sólida para você chegar no mercado de trabalho com essa base bem sólida, bem firme, bem fundamentada para você ser um programador que vá se destacar amanhã depois
em empresas de tecnologia. Então, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela atenção, pelo carinho. A gente encerra aqui mais uma videoaula. Peço aí que vocês se inscrevam aí no nosso canal, curta e bota aí as tuas dúvidas no comentário, sinta-se à vontade em colocar as tuas dúvidas aí no comentário, que a gente vai continuar aqui ensinando de forma irrestrita tudo que sabemos de programação em JavaScript. Estamos aqui para compartilhar esses conhecimentos e fazer com que vocês sejam ótimos profissionais, ótimos programadores de JavaScript. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula aí. Muito obrigado. Bom dia, boa noite, boa noite a todos aí. Até a próxima videoaula.